dos clientes, visto suas dependências, terem maior espaço físico, porque as lotéricas não foram preparadas para ser banco, né? Tanto é que você comentou de algumas lotéricas que não tem um espaço para colocar banco, tá certo? E isso também, se a gente olhar para uma casa bancária, nós temos lá seguranças, que são os guardas, tem as portas rotatórias que dão uma segurança maior, tanto para o funcionário como para os seus clientes. E as agências lotéricas não estavam preparadas tanto fisicamente, nem em capacitação para absorver tal volume de clientes que era antigamente dos bancos. As casas lotéricas estavam adaptadas para ter a comodidade de fazer as apostas. Mas em nenhum momento eu acredito que os donos de casa lotérica, que têm um ganho também em cima daquilo que eles fazem como parte do banco, de fazer pagamento ou recebimento, eles têm um percentual, é isso, gerente? Né? Então eles têm um percentual, ninguém está falando que vai deixar de ganhar. Aí depois no final que eu quero fazer a minha colocação, no intuito que todos seriam privilegiados, tá certo? E considerando que dessa forma os bancos continuam lucrando, talvez cada vez mais, repassando tais serviços às lotéricas, em tempo que as mesmas, ao terem lucros infinitamente muito pequenos, né, menores, são obrigados a adaptar-se para os custos às vezes onerosos. E não é isso que nós estamos querendo. Nós não queremos que a lotérica venha a ter mais gasto, gastar um dinheiro, onerar a casa lotérica e ela continuar com um ganho bem menor que o dos bancos. Tirando os significativos ganhos, pois eram próprias apenas para recebimento em apostas seguindo o padrão de fiscalização e estudo da Casa Federal, tá? E terminando, considerando que o mais sensato e prático seria que os bancos facilitassem o serviço em suas agências, estendendo o horário do banco, desafogando as lotéricas, e o que geraria inclusive a contratação de mais bancário para atendimento à população que busca o pagamento de suas contas. E para concluir, né, tem assim: solicito ao presidente legislativo, que é o Juninho Leite, na condição de requerente, juntamente com o vereador Guilherme de Ávila, que nessa audiência pública, né, se desenvolva um trabalho no sentido de instar as principais câmaras dos pais do país, Juninho, fazer um trabalho junto com todas as câmaras dos pais do nosso país, bem como as lideranças da Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, Senado, visando a determinar que os bancos passem a funcionar em horários alternativos para atendimento de seus clientes, e não clientes para pagamento de contas e outros, assumindo assim sua responsabilidade, ao mesmo tempo que gerará novos empregos através de contratação de mais funcionários para desempenhar tais funções. Como sugestão, que as agências bancárias passem a abrir em horários diferentes dos praticados, das 9 às 13 e das 13 às 17 horas, para atendimento exclusivo a essa finalidade, solucionando o problema aqui que está enfocado agora. Desta forma, acreditamos que o livre mercado solucionará o impasse com os consumidores, né, aqueles que vão utilizar os bancos e as casas bancárias. Eles vão utilizar o estabelecimento que melhor atender suas necessidades de conforto, rapidez e resolutividade. É essa a minha colaboração para o presidente, para o vereador Guilherme de Ávila, e também a casa aqui, que todos vão depois debater em cima de um projeto, e vendo ali que o Eliandro, né, do São Benedito, ele colocou com muita propriedade, Luiz Antônio também da Caixa Federal. Então, para que um projeto, se for, viu, Juninho, ser realizado, pegar todas essas ponderações, para que a gente não venha onerar as casas bancárias, que eles vão ter uma sobrecarga de mais gasto e não vai ter um conforto desejado para as pessoas que vão estar utilizando aquele espaço que é a casa lotérica. Então, na minha opinião, antes de fazer qualquer alternativa de projeto na casa, ver se há a possibilidade
de ter um trabalho junto às casas, como é que chama, a FENABRAN e também no Congresso, para que o horário seja estendido e com isso o sindicato dos bancários vai ter mais colegas que teria que ampliar também os números de funcionários para atender a população de Barretos. Obrigado. Obrigado, moça. Eu gostaria de deixar aqui já como um dos esboços já do projeto para o Luiz, para o gerente da Caixa Econômica Federal. Como nós já temos duas novas lotéricas para serem implantadas, essas lotéricas, elas têm um projeto já que vem da Caixa Econômica Federal ou vai por parte do proprietário que vai construí-la? Basta ele colocar ali o guichê ou ela já tem um projeto que já determina alguns padrões que a Caixa exige de segurança e de comodidade? A lotérica tem uma padronização visual e ela tem que seguir esse padrão que a Caixa estabelece. Mas só visual? Visual, assim, a gente tem no quesito segurança, o vidro, como você disse, até o teto, a gente está num projeto de exigir, vamos dizer assim, a blindagem do vidro. A coleta do numerário é feita através de carro forte, coleta diária de carro forte. Eles possuem um cofre que a gente chama de cofre boca de lobo, aquele que depois de depositado o dinheiro lá dentro, ele não tem mais acesso, a chave fica com a empresa de segurança. Todos esses procedimentos hoje já existem, tá? Com relação ao padrão, né, a padronização, de fato é só visual, móveis, mobília, o vidro, lixeira. Tá. Essa padronização, ela vem a determinar apenas a questão da Caixa para com a lotérica. Isso. E para com o munícipe que vai ser atendido? Ela não visa assim, se vai ter a comodidade para o munícipe estar sendo atendido? Tipo, guichês com senha, bancos para essas pessoas sentarem, banheiros, inclusive para deficiente físico. Hoje não. Nessa padronização. Hoje porque eu imagino o seguinte: para o que já está feito, nós vamos ter que ver o que nós podemos fazer para melhorar. Mas para o que pode vir a ser feito, de repente a gente já pode começar a fazer uma coisa padronizada. Só por uma questão também da gente ter uma ciência, como foi citado aqui que temos 6 lotéricas, 6 concessões no município de Barretos. Estão as 6 representadas aqui hoje, não? Estão as 6? Quem está pela Joíris lá do... É Joíris que chama lá do... A senhora, né? A da Fortaleza... Ah, tá lá, eu vou ver ela lá, tô vendo lá, da Fortaleza é que eu uso bastante. Lá é uma das que tem menos fila, né? E tem espaço lá para colocar banco se precisar. Então, dentro das 6 que já existem, que nós sabemos que eu acho que 3 delas tem bastante pouco espaço, que é as 2 da 18, né? E a do Bom Jesus, são as menores, eu acho, salvo engano, eu acho que são as que têm o espaço físico menor. Mas nós temos as outras 3. A São Benedito tem um espaço até que considerável, legal. Temos a da Rosário também com espaço até razoável, que daria para ter uma certa comodidade. E eu não conheço muito bem ali a Joíris, o espaço que ela tem, mas parece ser um espaço também razoável. Mas que principalmente dentro dessas novas que estão sendo construídas aí, se a gente não pudesse já a Caixa, através da Caixa, até do projeto, que essas lotéricas já viessem já com uma certa comodidade melhor para os seus frequentadores. Dentre eles, o que nós tínhamos falado aqui no começo, os guichês com senhas, o qual é feito já nos bancos, com os bancos para as pessoas chegarem e sentarem, né, e ser atendidos de maneira confortável, sentadas, né, e banheiros, né, para deficiente, bebedouros d'água para essas pessoas poderem beber, e sei lá, se possível ou não, tem pessoas que defendem o fim, eu sou totalmente contra o fim das portas giratórias com detector de metais, mas eu acho que já podemos começar a pensar, de repente, até para as lotéricas também, essas portas giratórias também com detectores de metais, que seria uma segurança, né, Tenente Frugério, que evita da pessoa adentrar armada
dentro de uma lotérica. Seria, de repente, uma padronização de uma lotérica dessa que sirva de exemplo para que a gente possa, no futuro, ter lotéricas todas padronizadas do nosso município, que sirva de referência para todo o Brasil. Não sei, sugestão. Falando como sugestão. Ok. Hoje a Caixa, ela, com relação ao tamanho, né, exige no mínimo 40 metros quadrados, o que é maior do que as duas da 18 ali, onde elas estão hoje. Então, com relação ao espaço físico, existe uma padronização, uma exigência de ser um pouco maior já das atuais. Esse é o que vem acontecer. Eu gostaria, se o senhor me permitir... Mas essa padronização, 40 metros quadrados de espaço físico, isso dá 10 por 4? 10 por 5 por 8. A lotérica Ivaí deve ter... A lotérica, acho que 28. 8 metros. Isso de atendimento, já com os guichês que... Tudo, né? A parte do empregado e a parte do... A da sorte lá tem quanto? E espaço ao lado para se poder no futuro tentar ali vai é quase impossível, né? Ali é um espaço mais cobiçado da cidade, é bastante complicado, né? Mas a gente tem que ver o que a gente pode estar pensando em estar fazendo. Mas não tem a possibilidade da Caixa Econômica Federal, através, de repente, da gente fazendo de um projeto aqui, da gente exigir um espaço maior para essas lotéricas, de pelo menos, sei lá, eu acho que no mínimo teria que ter uns 70 metros quadrados. A gente vê as agências bancárias, elas têm aí por volta de 200 metros, 250 metros, uma agência bancária. Acho que as menores que tem por volta de 200 metros. Acho que uma agência, uma casa lotérica teria que ter pelo menos aí uns 70 metros de atendimento para a população, para que poder confortar melhor essa população que é atendida. Então, já fica de sugestão, nós vamos fazer algumas sugestões aqui, eu gostaria que vocês analisassem, para não ficar só falando também e não mostrar o que é a nossa intenção. Porque no projeto dos bancos, e daqui também quero dizer a todos que nós vamos, nós todos vereadores, eu, Euripinho, o Guilherme e todos os vereadores, nós vamos partir agora, nós vamos na FEBRABAN e vamos pedir a abertura dos bancos, principalmente nos dias de maior incidência de serviços, para que esses bancos abram das 9 às 16, como já acontece em várias cidades já do Brasil. Eles têm uma determinação que cidades acima de 200 mil habitantes, eles já... Mas Barretos, por ter algumas particularidades, por ter aqui o Hospital de Câncer de Barretos, que concentram uma quantidade enorme de pessoas que vêm aqui todos os dias, por ser uma cidade sede de região, que várias pessoas de outras cidades vêm a Barretos. Então eu acho que Barretos comporta já essa abertura das 9 às 16 horas, que isso eu acho que já ajudaria já a desafogar um pouco as lotéricas. E eu acho que não vai causar prejuízo para vocês, tanto prejuízo assim, vocês, essa abertura, e vai trazer um pouco mais de comodidade. Então, para os bancos, nós fizemos o projeto de lei da seguinte forma, que do 1º ao 10º dia útil do mês, do 1º ao 10º dia, o tempo de atendimento máximo seria de 25 minutos, da pessoa chegar e ser atendida. Mas para ter esse atendimento, você tem que ter a distribuição de senha, você tem que ter o guichê indicando em qual guichê que vai ser atendido. Do 11º dia ao 30º, ou 31º, o tempo máximo de 15 minutos. O tempo máximo de espera de 15 minutos. Isso que foi acordado com os bancos, correto, né? Isso que foi acordado com os bancos. O que vocês acham dessa proposta? Vocês acham que ela, e considerando também, nós temos que levar em consideração, quando tiver uma mega-sena acumulada do 1º ao 10º dia, de repente a gente pode dar uns 5 minutos a mais, por ter a mega-sena acumulada, 30 minutos numa fila, convenhamos que não é pouco tempo, né? 30 minutos. E do 10º
primeiro ao 30º dia, quando estiver uma Mega Sena acumulada, dá lá seus 20 minutos. O que vocês acham dessa proposta? Pois não. Boa noite, primeiramente a todos. Meu nome é Elcio, sou gerente da Casa Lotérica Ivaí. Bom, eu quero citar uns pontos antes, rapidinho, uns 5 minutos, posso? Depois eu explano isso. Vamos lá. O Padre Everaldo, nós vamos já abrir o microfone para o senhor aí, tá bom? Bom, eu selecionei uns 10 tópicos aqui, comentei com alguns lotéricos durante a semana. Acho que 99% ficou de acordo. Então vou explanar para vocês bem rápido. Primeiro ponto crucial, distribuir os vencimentos dos boletos durante o mês todo. Pega o exemplo dessa semana, vocês passarem nas lotéricas dessa semana para ver. Movimento extremamente vazio. Hoje, eu acho que não entrou 50 clientes na minha lotérica. Falando sério. Posso até apresentar isso. Então você pega esse exemplo, essa semana inteira que são 5 dias, semana passada mais 3 dias fraco, 8 dias de 30, 1/3, bacana. Se repassa um pouco do movimento do começo do mês para essas 2 semanas, já resolve, acho que 50% do nosso problema que a gente está debatendo aqui, correto? E seria muito mais fácil um órgão muito maior que nós, que somos lotéricos, empresários, pessoas jurídicas que temos uma margem pequena, vocês sabem, os grandes fazerem isso. Acho que é mais rápido, mais sensato e mais fácil, acredito eu. Não posso responder por todos. Enfim, dando continuidade. Exemplo amanhã, vence IPTU. Tem 45 mil imóveis mais ou menos em Barretos, fiz esse levantamento. Onde vai pagar esse povo? Lotérica. 6 lotéricas. Pode pagar em banco também? Pode. O emissor do IPTU é Santander. Só que poucos vão no Santander. Porque alguns falam pra gente, não sei se é verdade, porque eu não trabalho no Santander. A própria orientação do banco é em pagar na casa lotérica e eles que emitem o boleto. É uma coisa assim contraditória, acredito eu. Se eles emitem o boleto, eles teriam que, por obrigação, ser os primeiros a receber essa conta. E depois nós, que somos correspondente bancário, dar um suporte de auxílio secundário. Acredito eu. Água, luz e telefone, as datas coincidem. Isso é estranho. O começo do mês, pegam 4 datas da primeira semana, coincidem esses 3 boletos, que são o nosso grosso no popular, de recebimento. Poderia diluir para 7 datas, 8 datas, 10 datas durante o mês todo. Facilitaria muito. Acredito eu também. O horário de almoço nosso coincide, lógico, com o horário de almoço do cidadão. Maior procura da casa lotérica na hora que vai fechar e horário de almoço. Horário de almoço, não estamos 100% das máquinas trabalhando. E é o horário que dá maior pico, dando maior pico, sistema instável. Sistema instável, menos funcionário, sistema instável, maior fila. 25 minutos? Ponto de interrogação. Clientes que merecem atendimento diferenciado, como o Eleandro citou, é a maioria. Tem a lei, que eu acredito eu, que ela é prioridade para qualquer caixa, né? Atendimento, não somente um caixa exclusivamente, não é? Lei para idoso. Acho que todas as lotéricas às 6 possuem um caixa. 3 dias durante o mês, vai mais atendimento preferencial do que os outros clientes. Aí nós ou socorremos o preferencial, ou socorremos a sociedade de menos de 60 anos, gestantes, enfim. Fica esse impasse também. Agrada um, os outros começam a questionar com palavras bem grossas, e a gente não tem suporte de segurança. E quando acionamos a polícia, já precisamos ano passado 3 vezes de acionar, foi 50 minutos para chegar a polícia. Era tempo suficiente, acredito, e aconteceu uma coisa um pouquinho pior lá dentro. Ainda bem que não aconteceu. E ressalvo, estamos a 2 quarteirões da delegacia, só para entendimento da população. Eu tô acabando a coisa, eu posso estar enrolando um pouco aqui, mas dá continuidade. Como falei, sistema tecnológico instável, certo? Suporte técnico quando dá um quebra de maquinário nosso de 6 a 8 horas. Pega o exemplo do Leandro, que tem uma máquina só na Bom Jesus. Quebra a máquina, o que acontece? Baixa a porta. Tem que baixar a porta. Se trabalha 10 horas por dia. Então, é para vocês entenderem qual é a nossa situação. Vamos um pouco mais fundo. Esse é o melhor. Malotes de contas, jogos e clientes e horário expediente. Dá um exemplo prático. Nós temos 4 caixas. Isso acontece direto. Um caixa, chega uma loja de escritório com 10 contas pagando. O outro caixa, uma pessoa com 50 jogos de loto fácil. Isso dando exemplo de começo de mês, só para entendimento.
Outra máquina cadastrando senha de cartão cidadão, que demora. E a outra vendendo título de capitalização, que somos obrigados a vender e bater meta. Fazendo uma análise bem rápida disso, 25 minutos dá. Pegando exemplo de 4 pessoas ao mesmo tempo em 4 máquinas. Só essas 4, eu cronometrei 13 minutos. 4. Pega uma fila de 70 pessoas, 80 pessoas, como que a gente faz, Juninho? É no mínimo 40 minutos, não tem como, é humanamente impossível. Por mais que se esforce, se a gente abrir 5 horas da manhã, também não dá. Não dá pelo esforço físico e não dá porque o sistema não abre às 5 da manhã também. Vamos lá. Convênios cada dia surgindo mais. Abertura de conta, venda de seguro, venda de título de capitalização, venda de loteria federal, cadastro de senha, movimento de cartão cidadão, vai embora. É convênios abrindo mais convênios, ou seja, cada vez a fila demorando mais. E com o sistema instável também. O sistema para e não para 10 minutos. Ele para, tem dia, 1h30, 2 horas. Já chegamos a ficar a período da meio-dia às 6 parado, em pleno começo de mês. 25 minutos é bem impossível. Na verdade, é impossível, certo? Expediente. Bateu no ponto certo. Mussa, os 2 vereadores. Nós trabalhamos 10 horas ao público, em média 12 horas expediente com o nosso interno, passando malote. Banco, ao público 5 horas. E eles têm o horário depois, assim como nós expediente, passar malote, enfim. Mas para o público, nós fazemos o dobro do horário de um banco. E vale ressaltar, não somos banco, correto? Somos casa lotérica, como o nome diz e como foi o surgimento. Recebedor de apostas. Produto secundário, recebimento de contas. Só que inverteu. Apostas virou secundário ou terciário. O nosso ganha-pão hoje é conta. Ninguém mais joga. Muitos não jogam porque não vai pegar uma fila de 1 hora para fazer uma mega sena de R$2. O cara tem que trabalhar, certo? Fator cultural. O hábito de pagar as contas em um único dia. Isso nós percebemos. Você pega um idoso de 80 anos, ele sai de casa uma vez por mês ou 2 vezes para ir no centro. Ele vai aproveitar e fazer tudo. Aí não leva só as contas dele. Ele leva do vizinho, do papagaio, do amigo, desculpa o jargão, porque realmente essa a nossa realidade. Ele chega com 20 contas, 15 contas, um idoso. Porque já tem aquela mentalidade que ele tem um atendimento preferenciado, as pessoas da comunidade em volta da casa dele já usufruem desse princípio. Aproveita que você tem acesso mais rápido que a sociedade e já paga pra gente. Você está entendendo qual é a gravidade? O que eu estou querendo mostrar foi 8 pontos. Dá para enumerar aqui e ficar até meia-noite falando, mas eu não vou falar porque eu não quero cansar a população, e muito menos vocês, que todo mundo aqui tem afazeres. Aqui nós estamos num papo entre amigos. Certo. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Eu gostei muito das suas colocações pelo seguinte, porque a gente, para motivar uma audiência pública, Elcio. Não, Elcio é o senhor. Então é Juninho. Para motivar uma audiência pública, é porque alguma coisa tem que estar acontecendo. E aqui nós já, por experiência e até para não fazer projetos depois e acabar acontecendo o que aconteceu com o projeto o último projeto agora do vereador Paulo Correia, que acabou sendo aprovado, depois rejeitado por uma manifestação que houve, para não ter mais esse tipo de desgaste. E como um projeto que foi feito ano passado dos bancos, foi feito reuniões, não foi se feita audiência, né, Guilherme? Mas se foi feito reuniões. Então, para falar assim, não foi pego de surpresa em alguma determinação, em algum projeto, para isso fizemos. E por que estamos fazendo audiência pública? Porque a reclamação está sendo muito constante, muito constante. E eu aqui sou solidário com todos vocês, donos de lotérica. Sem demagogia nenhuma, sem demagogia nenhuma. Eu sei que hoje, essa terceirização de serviços bancários para as lotéricas passou a ser o ganha-pão verdadeiro de vocês. A aposta bancária, ela não dá quase nada. A aposta lotérica, hoje ela não dá quase nada, né? Então eles passam, se vocês receberem X números de conta de energia, ganha tanto. X número de contas de água, ganha tanto. Vender tantos títulos, ganha tanto. E eu sei que é difícil.
E eu sei porque eu conheço a maioria dos donos de lotérica e não conheço nenhum milionário diferente dos banqueiros. Me desculpe aqui os funcionários do sindicato que está aqui presente, mas o sindicato tem que brigar pelos funcionários, não existe. Diferente dos banqueiros, que cada ano que passa a gente vê banqueiros falando que está cada dia faturando mais e milhões e milhões e milhões. Então, nós precisamos tentar, de alguma forma, melhorar isso, sensibilizar a FEBRABAN, que é o órgão que representa a todos os bancos, e tentar melhorar isso aí, Mas, de uma coisa eu quero deixar assim bem claro. Nós, quando fizemos o projeto dos bancos, como a gente sabe que os bancos têm condições de pagar, a gente pôs multa que pode chegar até 64 mil reais. Você imagina uma lotérica tomando uma multa de 64 mil reais. Fecha a porta. Nós somos realistas. Entendeu? E eles pagaram e foi dinheiro para Santa Casa, foi ajudar a Santa Casa. Mas pagaram porque tem condições. Então eu acho que nós temos que fazer um movimento, fazer um projeto, em vários setores, em várias direções. Desde a padronização das próximas agências e tentar melhorar as que já existem, que isso seria mais para conforto e comodidade daquela pessoa que está utilizando a lotérica, e sensibilizar os bancos porque Barretos já comporta a abertura um tempo maior de expediente para com seus usuários. Se você imaginar que hoje eles abrem 5 horas apenas por dia para as pessoas que estão ali, né? Não só os correntistas, mas as pessoas que vão ali. Se você aumentar 2 horas, isso significa quase 30% a mais de expediente para essas pessoas, né? Então, seria uma das tentativas de tentar melhorar isso, porque o próprio Elvis falou que o caos realmente está em dia de pagamento, que tem dia que cai tudo no mesmo dia. Eu imagino até vocês a situação que vocês ficam no final do dia desse. Juninho. Obrigado. Alô? Tanto é que 2 lotéricos já infartaram, né? Pelo amor de Deus. Essa que é a realidade. E eu, como eu tô com 25 anos, graças a Deus não fumo e bebo pouco, não quero chegar na idade do meu pai infartar também. Juninho, eu gostaria de, como cidadão, solicitar para vocês, vereadores, o seguinte trabalho. O Elcinho falou lá, e eu só vou ressaltar o que ele disse com relação às datas de vencimentos. Quem é em Barretos os maiores emissores de carnês de pagamento, de boletos, né? Para citar, não é antiético falar de nomes aqui, Santa Casa Saúde tem o plano lá de convênio médico. A gente não consegue trabalhar um pouquinho lá com eles, com o buco pessoal, para a gente dividir as datas de vencimento. É uma ideia, é uma coisa que vai ser trabalhado fora do projeto, uma coisa para trabalhar lá, ver o resultado na prática, para depois adaptar o projeto. A Unimed, as escolas privadas, eu tenho filho na escola, o carnê vende a 10, e assim todo mundo, tal, enfim. E como ele comentou, o número é expressivo, 46 mil imóveis cadastrados, né, vice-prefeito? A emissão do carnê de PTU, pensar num projeto para o ano que vem, né, porque os carnês já estão aí, já estão no mercado, o pessoal já está pagando, para também tentar dividir, se o município, se a Casa de Leis aprova, né, uma alteração da data de vencimento do PTU, que seja em 4 datas, 10, 15, 20, 25, né? Hoje é todo dia 30, né? Guilherme? É uma solução para dividir um pouquinho. É até o dia 30, né? Quando a gente aprovou a lei esse ano, e a lei passou aqui por esta casa, nós colocamos, já pensando para tirar, que nós colocamos pagamento até o dia 30, mas ninguém vai pagar antes do dia 30. Não é o entendimento do cidadão, né? Ele olha a data, ele vai pela data. Como que você vai como eu falei, é um fator extremamente cultural. A gente já tem melhorias nisso, o SAI, a Autarquia de Água, já tem datas diferentes, a CPFL também tem. O governo federal, o pagamento da INSS hoje, a gente fazia o pagamento sempre até o 5º dia útil. O aposentado ele tem um número de benefício, né? O final do benefício vai de 0 a 9, então eles recebiam em 5 dias úteis, hoje são 10, né? É os últimos 5 dias do mês e os primeiros 5 dias do mês seguinte.
Então talvez até um trabalho lá mais para cima, né, na Câmara, no Senado, para ampliar mais um pouco essas datas, porque os aposentados eles concentram mesmo, ele recebe lá no comecinho, ele paga tudo. O aposentado talvez pague o IPTU que vem dia 30, mudar a data para ele não resolve. Então tem que mudar a data dele receber. Então são debates mais amplos, né, que não envolve só o município aqui. É só isso que eu queria salientar, porque ele comentou um número muito expressivo de 46 mil carnês que a gente poderia tentar separar um pouquinho. Quem que gostaria de falar? Padre Everaldo. Leva para o padre. Bom, eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos ilustres vereadores, também ser solidário com quem trabalha nesse ramo, mas como usuário, eu quero que, particularmente me dirigindo ao distinto diretor ali da Caixa Econômica, com os demais que trabalham ou que fazem o papel de legislar, olhar um pouquinho para Barretos 2, porque Barretos 2 é uma região que reúne seguramente acima de 17, 18 mil habitantes. Barretos 2, Califórnia, Arizona, Etempe, Dom Bosco e Santa Isabel e outros, Alberto Moreira. É uma região que chega perto de 20 mil habitantes. Então está na hora da gente criar vergonha, desculpe a expressão, e olhar para aquela região além do período eleitoral. Está na hora de colocar lá um posto bancário, está lá na hora de colocar uma lotérica, porque é incabível, é insuportável um negócio desse. O cara tem que sair 12, 13 quilômetros para ir numa lotérica. Então nós que falamos de uma cidade do porte nosso, que quer dar qualidade aos serviços, né? Quer dar qualidade ao munícipe, então temos que olhar um pouquinho para isso. E tudo que vai na direção de Barretos 2 acaba na metade. Então eu digo isso aqui em nome de uma população que é super carente. Nós temos um conjunto habitacional com mais de 2.000 casas. Nós temos um distrito industrial no lado, e o pessoal tem que se deslocar para o outro lado da cidade por questão de capricho ou vontade política. Então, querido distinto representante do governo estadual, federal, da Caixa Econômica, com os parceiros, particularmente empresários, olhem um pouquinho para Barretos 2. Parte daquele povo não tem força para gritar, ou perdeu a coragem de se apresentar. Desculpe minha forma de apresentar isto, mas é que eu prestei atenção muito, Juninho, nos seus pronunciamentos, como do Guilherme, e achei oportuno estar aqui, trazer gente que enfrenta a fila e que caminha ou se desloca quilômetros. Então eu grito, pode ser uma voz do deserto, mas eu estou aqui, deixei de fazer meus trabalhos por causa da questão de Semana Santa, mas eu acho que deveria estar aqui, porque essa discussão ela merece todo o apreço e o nosso aplauso. Muito obrigado, Padre Everaldo. Bom, esse pedido, acho que a cidade toda aclama por maior número de agências de casas lotéricas, e o bairro Barretos 2, aquela região toda norte da cidade ali, realmente ela está carente, está carecendo de pontos bancários e de agências lotéricas. Então, com extrema urgência, com extrema necessidade, a gente pede encarecidamente para a Caixa, se há possibilidade de abrir uma nova licitação para aquela região, de repente, se não puder fazer em imóveis ali, tentar fazer uma parceria com a pessoa que ganhar com o supermercado barretense, que tem um espaço amplo ali, de repente pode ser feito, como está sendo, você vai fazer agora no Lavrador, porque realmente a região, quem mora no Barretos 2, Cristiano, Dom Bosco, Alto Sumaré, enfim, Derby, tem que realmente se deslocar, e que se for para utilizar a lotérica do Bom Jesus, eu fiquei sabendo que tem um caixa, uma marca.
E não pode abrir mais? Então, lá no Bom Jesus não pode. Não pode. Não. Outras unidades, É muito pouco, realmente, é muito pouco. outras lotéricas podem, de acordo com o movimento, a Caixa oferece novos terminais. Existe já um pedido nosso da agência de uma prospecção de mercado lá do Barretos 2 para a gente fazer mais uma licitação ainda esse ano na região. É uma informação. Mas com pelo menos uns 5 terminais. É. Pelo menos uns 5 terminais. É mais uma expansão de rede, está previsto, está em estudo, né, de mercado, como o Pato colocou, a população da região, o distrito. Então, devemos ter mais uma novidade aí. E nós temos agora um fator também que nós temos agora na região sul. Acabamos de ter o Minha Casa Minha Vida, 960 apartamentos. Além desses 960 apartamentos, nós temos ali o Zé Faleiros de Almeida, temos o Nilson Siqueira Sopa, que compreendem mais de 1.000 apartamentos. Temos a Secapinha, temos o Benedito Realindo Corrêa, né, que é a Secapinha, temos o próprio Nadir Kenan, temos o Grande Horizonte, Pedro Cavalini e também eu acho que o Ibirapuera. Para uma única. E aí vai ter esse terminal que vai abrir ali no Pio 12, vai ter essa casa lotérica do Pio 12 que vai abrir tem quantos terminais? 2. 2 terminais? 2 terminais. É muito pouco. Mas não pode. Juninho, Oi. desculpa Pois interromper. Uma questão que vem ao caso de terminais é o seguinte, acho que 3 lotéricas me questionaram, eu também achei relevante. Primeiro, depois do dia 15, o movimento cai, bruscamente, devido aos vencimentos, correto? Eu estava fazendo umas contas da nossa lotérica, respondendo pela gente. Mesmo se coubesse mais um terminal, nós temos 4. Espaço físico não comporta. Mas mesmo se tivesse um espaço físico maior, colocando um quinto ou um sexto terminal, com o nosso movimento atual e a nossa taxa de comissão, não conseguiríamos contratar mais 2 funcionários para ficar 30 dias. Correto. Eu respondo por mim e pelo meu pai. Posso abrir os outros lotéricos? Se é mais ou menos essa linha de pensamento. Acredito que sim. Porque fica ocioso o funcionário. Hoje, não tem movimento. Qual que é a lotérica que tem o maior número de terminais? É a São Benedito? São Benedito. Lá tem quantos? Tem 7 terminais e 1 no Bom Jesus. E essa que você vai abrir no Lavrador tem quantos terminais? 2 também só. Juninho, acho que a lotérica São Benedito, com 7 terminais, acho que tem 1 ou 2 bancos só que tem mais caixa que ele, viu? Exato. Tá certo? Eu acho que olha lá se tiver um banco que tem mais caixa que a lotérica lá do São Benedito. A Fortaleza tem 5 terminais? Tem 5, né? O Elcio tem 4, lá tem 5. Quer dizer, então, se tem somar todos, tem se bancos somar que não todos, tem 4 caixas funcionando. Exato. Se somar todas as lotéricas, vai dar quantos terminais? Você tem esse levantamento? Mas por base dá mais que os bancos. Por base. E para se abrir novos terminais, só através de licitação. Juninho, deixa eu dar um exemplo aqui fácil de a gente compreender. Assim. A agência bancária que está dentro da prefeitura, ela atende quantos funcionários nossos lá da prefeitura? E tem 2 caixas e nem sempre trabalha os 2 caixas. Trabalha 1. Então, quer dizer, eu entendo muito bem o que é a colocação que o Elcinho fez ali. Tem um agravante também, quando a gente fala em segurança, não é porque o São Benedito está perto da Avenida Assis Chateaubriand ou da Faria Lima, está lá no alto, que infelizmente nós tivemos lá na lotérica do Elcio, questão de uns tempos atrás, teve um roubo, um assalto, roubo, né, Elcio? 140 mil reais. 140 mil reais no centro da cidade. Estamos pagando Quer dizer, até não hoje. Eles não estão escolhendo a mais distante ou mais perto da Então, a hora que eu falei ali que era uma bomba atômica. Não, mas isso não tinha carro forte na época. Ele Depois assim, desse não, nosso não existe assalto foi esses implementado o carro forte. Você viu? Entendeu? Antes não existia. Foi aquela que entrou de madrugada. Depois que aconteceu esse assalto grande, Aí passou a ter os carros surgiu fortes. a exigência de cofre boca de lobo, carro forte, esses amparados. E melhorou, claro que melhorou. Só que O carro forte ele passa à tarde. isso, Passa à tarde. das 4 às 6 horas Juninho, da tarde. Pois eu não, só queria, para finalizar assim, minha participação aqui,
que as palavras do Juninho, em nome de todas as casas lotéricas, foi muito importante, porque ele falou o dia a dia, aquilo que ele vivencia. Eu que trabalho no Ministério do Trabalho, sei também, paga-se o seguro-desemprego também pelas lotéricas, enfim, só tributos e mais tributos. Também fui bancário por pouco tempo e também vi a cobrança do meu gerente que eu tinha que trazer contas de água e de luz para pagar no banco, porque o banco ganhava uma porcentagem sobre os tributos. Hoje já não é mais assim, hoje passa tudo para a casa lotérica. Mas eu acho, em nome do padre, que eu quero aqui agradecer a presença, e sempre é bom a sua participação, em nome da coletividade, dizer que as mãos, que a solução aqui, principal dessa reunião, está na mão do Zé Antônio, da Caixa. Porque se houver, realmente, levar ao conhecimento das autoridades, de que realmente os bairros, como foi citado aqui, do Zequinha Amêndoa, que necessita urgentemente, não só de uma casa lotérica, padre, no correio, que nós já solicitamos várias vezes nessa casa e outras benfeitorias, e alguns pontos estratégicos, como foi levantado, eu acho que, além de desafogar, Juninho Leite, as filas que nós presenciamos no dia a dia, vai melhorar em muito aquilo que nós estamos questionando. Eu acho que é buscar um estudo nos pontos estratégicos, onde há necessidade de tal benfeitoria, de se colocar realmente essas agências, que vai resolver de vez o problema da população, uma vez que Barretos tem crescido muito, e essa chegada dessa agência lá no Paulo Prata vai ajudar, mas espero que seja maior, né, porque vamos ver o número de atendimento, mas no Zequinha Amêndoa, quero que saia aqui dessa reunião esse pedido, e de outros bairros, como foi citado ali, no setor onde Ibirapuera e outros bairros, onde as pessoas buscam mais distâncias para ser atendido. Então eu acho muito importante nós estudarmos esse ponto, e eu tenho certeza que os outros virão naturalmente. Vou passar agora a palavra para o representante do PROCON, que está aqui presente. Quer responder? Vou passar para a palavra. Pode falar depois. Eu só queria acrescentar e deixar aberto para os vereadores aí. A Caixa tem terminal para instalar correspondente bancário, não casa lotérica, em qualquer estabelecimento comercial, de preferência mercados, mercearia. No Cristiano, no Barretos 2, o padre, se quiser trabalhar na parceria com a Caixa, de encontrar um parceiro lá. A gente tem muita dificuldade, eles têm medo de assalto, de sequestro. O supermercado barretense do Fernando já foi um correspondente Caixa, uma máquina autenticadora. Hoje ele não é mais. Lá dentro do mercado tem uma maquininha de autoatendimento, que a gente chama de PAE, né, que é uma máquina que o cidadão faz o autosserviço. Nós temos nos 2 barretenses, nós temos no RD Supermercado. Nós temos, dentro do shopping nós vamos colocar mais uma máquina, nós temos 2 dentro do PAB, são máquinas que não têm o atendimento do empregado, é o autosserviço lá. Então a gente tem disponibilidade, estamos procurando empresas que queiram trabalhar como correspondente bancário da Caixa, principalmente no Cristiano e no Barretos 2. Se tiverem contato com as pessoas, com empresários, não precisa ser grandes lojas, um mercado que tem 2 checkouts. No Cristiano de Carvalho tem um estabelecimento com a mercearia açougue de Sodilon, que ele tem uma maquininha da Caixa lá. Mas a gente precisaria pôr, por exemplo, no Lavrador, que está lá no Cristiano. E lá dentro do Barretos 2, acho que a maior loja é do Barretense, do Fernando, mas a gente também pode pegar uma outra empresa menor lá para poder fazer o convênio com eles e colocar máquina lá. Ajudem-nos, a gente temos a possibilidade de ampliar a rede. Passar a palavra agora para o representante do PROCON. Primeiramente, boa noite a todos aqui da mesa, os lotéricos, banco, principalmente o povo barretense, que é o principal, né? A gente veio aqui debater o tempo de espera, então acho que a tendência aí é priorizar isso. O medo aqui nós, representando o consumidor, é todo mundo ficar com dó dos lotéricos, porque tem os problemas mesmo, mas os problemas com visão empresarial têm que ser solucionados para, no final das contas, ficar igual a panfletagem.
problemas de andamento, né, da lei, não se chegou a um denominador comum. Tomara que não aconteça dessa forma, mas já começou bem, né, com a audiência pública, ouvindo as partes. Primeiro, a princípio, por isso que é bom ouvir as partes, tinha até pensado incluir as casas lotéricas na lei, né, no artigo 1º, como se fosse bancos mesmo, que é a atividade de correspondente bancário, não só de lotéricas. Mas agora a manifestação deles mostrou que eles não têm estrutura nenhuma para se adequar a essa lei. Ou seja, ouvindo eles, isso aí trouxe essa informação a nós, que é muito importante, e não dá para incluí-los nessa lei. E o problema é estrutural. Sendo problema estrutural e físico, isso aí para mudar é a longo prazo, não tem jeito. Aí é imóvel, pessoal, isso não é fácil de fazer, isso é compreensível. Porém, os consumidores estão atentos e não querem ficar com dó, e acabou e fica por isso mesmo. As filas nas imagens ali estão bem claras. Então, quem que padroniza para credenciar as lotéricas? Quais são as regras para vocês funcionarem? O nome é casa lotérica, hoje não é só lotérica mais. Se a padronização acompanhasse a atividade econômica, que é de correspondente bancário, as regras deveriam acrescentar também a estrutura física, porque tudo isso é consequência de filas. Ou seja, tem estrutura de casas lotéricas, sendo que não é mais só casa lotérica. Então, acredito que a responsabilidade maior aí tem que ser discutida com quem credencia, que é a Caixa Econômica Federal. Rever os contratos, os padrões, espaços físicos, quantidade de pessoal, porque aí sim, algumas casas lotéricas aí que tem 7 terminais, por exemplo, é muito mais fácil atender. E mesmo assim tem seus problemas. Então, acredito que, principalmente, aí a gente tem que conversar com a Caixa para rever os padrões. E aí eu pergunto, será que a Caixa, que municipal, só a nossa, teria essa competência de rever tudo, ou a gente teria que mandar uma carta para os principais, a matriz, por exemplo, rever o seu contrato inicial, porque é uma coisa muito mais ampla do que a gente está imaginando, né? Não é só uma questão local. E a gente tem a limitação de colocar uma lei municipal, mas a gente tem que ver a abrangência e o contexto também. Então, eu queria só deixar isso bem claro, que vocês deixaram muito claro de casas lotéricas, que a dificuldade é muito grande. Porém, os consumidores estão lá, e eles estão esperando. Então, acredito que é estrutural e a longo prazo. Para ser direto, foi-se falado em colocar alguns pontos, algumas questões. A gente não pode sair daqui só debatendo. A gente tinha que ter algum documento, eu pensei num termo de compromisso. Tudo que foi falado aqui, eu vou citar alguns, mais lotéricas ao público, igual está sendo feito, mais tardio ainda, porque as lotéricas já são antigas, mais lotéricas no interior das empresas, que isso é muito bom. Muitas pessoas trabalham, então se tem uma lotérica no seu local de trabalho, isso já facilita, já diminui uma demanda. Falou-se em incluir banheiros, bebedouros, medidas rigorosas aí de segurança. Isso aí é tudo estrutural. Tudo que a gente está falando, a gente vai chegar no contrato, entendeu? Então, a gente vai lá em cima na matriz do contrato para fazer para todo mundo. Então, isso é mais amplo do que a gente imaginava. Tem o aumento de expediente bancário lotérico, aumenta os funcionários, despesa, aumento de funcionários, datas de vencimento, foi falar. Colocar tudo isso num termo de compromisso, inicialmente, para a mudança ser gradativa. Ou seja, não dá para sair uma lei amanhã, daqui a um mês, para regulamentar isso. Isso é uma coisa muito mais abrangente. Então, só queria deixar isso bem claro. Vai ser casa lotérica? Vai voltar a ser casa lotérica ou vai continuar sendo um correspondente bancário? Nós, PROCON e consumidores, enxergamos como correspondente bancário. Então, nós tratamos ele como uma empresa de porte maior do que é. Ou seja, a estrutura está errada. Então, acho que o ponto é esse. E a gente está preocupado com isso. E
dar essa responsabilidade aí para quem credencia e rever esses contratos, e também não ser imposto de qualquer jeito, porque quem não tem estrutura, ele vai acabar sendo descredenciado, né, e pode prejudicá-los. Porém, a ideia aí do consumidor é ser bem atendido, e tanto é que a lei dos bancos deu certo, não é ainda aquele ideal que a gente sempre deseja, tem os picos, sim, mas já melhorou muito, e nós queremos que melhore também com as casas lotéricas. Mas só deixar esse ponto aí bem específico, não ter dó dos empresários, porque é uma atividade econômica e vocês também têm a obrigação, com base no Código de Defesa do Consumidor, de tratar bem os consumidores, uma boa prestação de serviço, que não vem sendo feita no que diz respeito à fila. E, pelo que eu notei pelo pronunciamento de vocês, e até visualmente, é o espaço físico e estrutural, que é de longo prazo. Em síntese, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o representante do Sindicato dos Bancários. Mas já fica com o microfone e depois o senhor já pode falar. Só para acrescentar o que o Delaías está falando, de um compromisso, de um termo de conduta aí, a expressão correspondente bancário, ela é um pouco mais ampla, porque ela é definida pelo Banco Central, e só para lembrar, o Correio hoje é um banco, um agente, um correspondente bancário do Banco do Brasil, e era até há pouco tempo do Bradesco, e por questão de convênio, né, preço, dinheiro, o Banco do Brasil hoje assumiu o Correio. A gente tem toda a rede CPFL Total, que coloca em farmácia, por exemplo, uma maquininha que autentica a conta e também amplia essa arrecadação. A autarquia de água do município agora, na conta dela está escrito que a conta pode ser arrecadada na rede CPFL Total. Então, com a expressão correspondente bancária, a gente amplia o leque de empresários que tem que se adaptar a qualquer lei que venha a ser imposta aí pela Câmara, por conta disso, porque ele é um correspondente bancário do Banco do Brasil, ou da CPFL Total, ou do Bradesco, enfim. Aqui na 17, entre a 20 e a 22, tem lá uma lojinha que tem 3 ou 4 máquinas, um guichê, um correspondente bancário, especificamente um correspondente, não é uma lotérica, que é um correspondente do Banco do Brasil. Acho que o nome é BB+, não sei qual é o nome que se usa. O Marcelo é do Banco do Brasil, ele vai falar sobre isso. Tinha uma loja na 25 também. Enfim, são pontos de atendimento para a população. Eu não sei como é que é a estrutura, se tem um empresário por trás, ou se é um credenciado, mas são correspondentes bancários que a gente tem que incluir para ampliar, incluir junto aí, junto com os empresários correspondentes bancários lotéricos. Tá? Passar só por como foi citado o Banco do Brasil, depois o Anderson vai falar, tá bom? Bom, boa noite a todos. Não tenho o dom da palavra, não vou esforçar aqui. Só falando algumas coisinhas. Com relação, o Elcio falou de distribuição dos pagamentos, o Brasil tem um probleminha básico, até de legislação, que as empresas têm que pagar até o 5º dia útil o salário dos funcionários. O que acontece com o cara? Ele tem dinheiro no começo do mês, ele concentra os vencimentos dele no começo do mês. Básico, não tem como alterar isso. Com relação ao atendimento preferencial, tanto bancos como lotéricas e outros lugares adotam caixa preferencial. Existe uma interpretação errônea da lei. Não é caixa preferencial, é atendimento preferencial. Quem tem esses atendimentos, ele tem preferência em qualquer caixa a ser atendido, e não um caixa específico para ser atendido. Exemplos que ocorrem hoje em bancos por causa dessa interpretação. Você tem um caixa lá para atender e 3 caixas para atendimento normal. O senhor, aposentado, idoso, pega 2 senhas. Ele pega uma senha para o atendimento preferencial e uma para o caixa normal. O que chamar primeiro, ele vai. Normalmente acontece no caixa normal. Tá? Você cria uma fila de preferenciais. Se tem uma fila de preferencial, não é preferencial. Tá? Falando de bancos no geral, o que acontece com os bancos? Eles estão expurgando os clientes, principalmente classe D, C, D e E, para correspondente bancário no geral. É cliente que faz o quê? Ele recebe o pagamento dele pelo banco, saca tudo e some com o dinheiro.
ele não quer esse cliente. Isso gera custo para ele se ele ficar lá dentro, alguma coisa, então eu prefiro, mando para a lotérica, mando para o correspondente bancário, mando para qualquer lugar. Justamente pelo fato de não gerar dinheiro para o banco. Como não gera, não tem interesse nesse cliente. Você imagina que o banco vai mandar o doutor, não sei das quantas, ir na lotérica pagar o título dele? Não. Ele vai na casa dele buscar o título para pagar para ele no banco. Tá? Infelizmente é isso que acontece. Com relação a problemas estruturais na implantação de uma lei, alguma coisa para as lotéricas, existem já leis para lotéricas já desde 97, inclusive sendo multadas. Isso no Brasil já não é novidade, não é exclusividade nossa aqui de querer mexer com isso. O problema existe no Brasil inteiro. Em Poá, por exemplo, se eu não me engano, acho que vai ter nos slides aí aparecendo, a lei foi criada em 97. Ela demorou 9 anos para ser aplicada pela primeira vez, justamente por causa de você criar uma lei que ficou difícil de cumprir. Tá? Então, uma apresentaçãozinha que a gente fez, tá? Isso foi de uma ata. Pode voltar aqui, só não estou lembrando da data certinho. Teve uma reunião, uma ata aqui, né? Em 8 de março de 2010. E foi citado já nessa reunião, aqui na Câmara, e estava discutindo-se a lei das filas dos bancos. E nisso entrou-se o assunto das lotéricas. Tá? E são trechos das falas dos vereadores. Só voltando de novo, para ler rapidinho. Tá? Os bancos estão fazendo convênios com a lotéricas para que essas recebam dívidas, não, né? Seriam as contas, os boletos. E esse vereador pegou e falou assim que ele não concordava. Uma vez que, por causa de você expurgar esse cliente do banco, que tem um título do Banespa, que é o IPTU, que ele deveria receber, ele pega e se recusa e manda para a lotérica. Então a pessoa fica no sol. Um outro comentou que as casas lotéricas, a grande pessoa tem um número grande, não tem segurança. E que deveria disciplinar-se também lotérica e supermercado. O supermercado hoje também perde um tempo enorme em filas. Tá. Isso aqui, na época, falando assim, que ia tentar montar uma reunião para o futuro para se discutir esses assuntos. Próximo. Foi palavras minhas. Ó, aqui um outro. Vereador, todos devem fiscalizar, agir para a transformação seja realizada. Concordo que se discuta a situação das lotéricas, porque o seu trabalho é bem pior que o dos bancários, já que ele desenvolve o mesmo trabalho do banco, mas ganha infinitamente menos. Só voltando aqui no infinitamente menos. Por que o banco repassou para a lotérica? Porque para ele, o valor que ele recebe não compensa. Vamos falar assim, ele recebe uma conta de CPFL independente do valor. Ele recebe lá 50 centavos para isso. Só que ele paga 30 para a lotérica para receber. Tá? Não, eu estou falando assim. O banco recebe 50. Aí ele repassa para a lotérica 30. Ele ganha 20 sem fazer nada nas suas custas. Tá? No próximo, por o vídeo, por favor. Isso aí foi no jornal Tarobá, no Sul. O consumidor que fugiu dos bancos em busca de agilidade no atendimento agora encontra fila nas casas lotéricas. Procon, representantes de casas lotéricas e vereadores se reuniram ontem à tarde para discutir um projeto de lei que estabelece novos valores para multas e critérios para o atendimento da população nas agências bancárias, lotéricas e correspondentes bancários. Lotéricos e correspondentes bancários foram convidados para a reunião. Vieram os representantes das lotéricas. Em discussão, um projeto de lei que quer estender a esses locais as exigências feitas aos bancos, principalmente em relação ao tempo de espera na fila. O Sindicato dos Lotéricos teme arcar com a responsabilidade, sendo que não tem sequer autonomia para aumentar o número de caixas. Eu tenho autonomia de aumentar o número de funcionários, aumentar o número de horário de atendimento, só eu não tenho autonomia de tirar um terminal ou colocar. Esse terminal é responsabilidade totalmente da Caixa Econômica Federal. Para o PROCON, o que não pode é o consumidor ser prejudicado. Por isso, o coordenador defende uma legislação diferenciada para bancos e lotéricas. O PROCON defende a tese de que essas agências bancárias, né, devem cumprir aquilo que está na lei e as casas lotéricas, se eventualmente assumindo a responsabilidade, ainda que de forma pequena, também deve ser a sua parcela. Na apresentação tem um outro vídeo. O
consumidor que fugiu dos bancos em busca de agilidade no atendimento agora O consumidor que fugiu dos bancos em busca de agilidade no atendimento agora encontra fila nas casas lotéricas. Procon. O consumidor que fugiu dos bancos em busca de agilidade